Sexta-feira da quarta semana do Tempo Comum, ciclo A. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois a sua fama chegara a toda parte, e dizia-se: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso ele tem o poder de fazer milagres. Outros diziam: é Elias. Outros diziam ainda: é um profeta, como os antigos profetas. Mas Herodes, ao ouvir falar de tudo isto, dizia: João, a quem mandei cortar a cabeça, ressuscitou. De facto, Herodes mandara prender João e algemá-lo no cárcere por causa de Herodíades, a esposa de seu irmão Filipe, que ele tinha tomado por mulher. João dizia a Herodes: não podes ter contigo a mulher do teu irmão. Herodíades odiava João Batista e queria dar-lhe a morte, mas não podia, porque Herodes respeitava João, sabendo que era justo e santo, e por isso o protegia. Quando o ouvia, ficava perturbado, mas escutava-o com prazer. Entretanto, chegou um dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário natalício, ofereceu um banquete aos grandes da corte, aos oficiais e às principais personalidades da Galileia. Entrou então a filha de Herodíades, que dançou e agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: pede-me o que desejares, e eu te darei. E fez este juramento: dar-te-ei o que pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que hei de pedir? A mãe respondeu-lhe: pede a cabeça de João Batista. Ela voltou apressadamente à presença do rei e fez-lhe este pedido: quero que me des, sem demora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou consternado, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis recusar o pedido e mandou imediatamente um guarda, com ordem de trazer a cabeça de João. O guarda foi à cadeia, cortou a cabeça de João e trouxe-a num prato. A jovem recebeu-a e entregou-a à mãe. Quando os discípulos de João souberam a notícia, foram buscar o seu cadáver e deram-lhe sepultura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje relata o assassinato de João Batista, fala da morte de João Batista por Herodes. João é um protomártir, o primeiro mártir, antecipando o martírio de muitos cristãos. Infelizmente, nem todas as histórias da Bíblia são lindas, são agradáveis de se ler, como este é um caso concreto de uma tragédia. Isto é um terror ouvir uma coisa de gênero: alguém cortar a cabeça e colocá-la no prato, cortar a cabeça de alguém e colocá-la no prato. Por mais que isto possa parecer estranho, existem algumas histórias desagradáveis na Bíblia. Mas a história conta, a Bíblia conta da história de Deus com seu povo. E a história humana não pode fugir destes dramas, destes acontecimentos trágicos e tristes, porque se trataria de histórias irreais. Então a Bíblia conta de histórias reais. Uma das histórias tristes, dessas histórias tristes, é esta de João Batista. João condenou o casamento de Herodes com Herodíades.
porque ia contra a lei de Moisés. Herodes era a esposa de Filipe, irmão de Herodes. E ela se divorciou de Filipe para se casar com Herodes. Herodíades divorcia-se de seu esposo, que é Filipe, para se casar com seu cunhado, que é Herodes. Tinha poder, tinha dinheiro, tinha mais possibilidades, podemos assim dizer em palavras mais simples. Herodíades também era sobrinha de Herodes. A condenação de João perturbou tanto Herodes que ela procurou uma oportunidade para matá-lo. E essa oportunidade surgiu na festa do aniversário de Herodes. Herodíades não podia viver tranquila, sabendo que João Batista quase que tiraria a possibilidade, a possibilidade de manter, de permanecer casada com Herodes. Para ela era uma grande honra estar casada com o rei. Herodíades odiava tanto João Batista que o assassinato estava em seu coração. Ela meditava, procurava uma maneira de se vingar, de mostrar a sua raiva destrutiva contra João. Mas Herodíades tinha todas essas características, mais uma. Ela tinha a frieza. Ela era um exemplo mais claro daquele velho ditado que diz: a vingança é um prato que se come frio. É isto sim, tanta frieza, que para proteger, salvar o seu casamento, que a princípio era ilícito, ela procurou a morte de João Batista até se concretizar. A filha de Herodíades, Salomé, não vem mencionado aqui na Bíblia, no Evangelho, mas alguns textos, alguns investigadores dizem alguns estudiosos dizem que se tratava de Salomé, não era uma espectadora inocente. Pelo contrário, ela teve uma parte ativa no plano. A dança de Salomé, que alguns caracterizavam como uma dança bastante extravagante, agradou tanto a seu padrasto que ela fez uma promessa da qual se arrependeria mais tarde. Herodes prometeu e por isso cumpriu. Quando ele prometia a ela qualquer coisa que ela quisesse, no momento em que ele promete: pede-me tudo o que quiseres, ele pensava que talvez a Salomé pediria bens materiais, mas ela não fez isso. Ela caiu com a influência de sua mãe e pediu a cabeça de João Batista, coisa terrível, numa bandeja. Tudo isto por causa dos interesses pessoais. Herodes devia ter confiado no seguinte conselho, que é o mesmo conselho que precisamos ter sempre presente quando enfrentamos a tentação. Reconheça a tentação pelo que ela realmente é e o que ela pode fazer conosco. É preciso reconhecer a tentação. Nós muitas vezes sabemos que podemos cair em certas tentações e é preciso ter em conta e reconhecer. Fugir da sedução da tentação e voltar-se para Deus. Confia no poder de Deus por meio do poder do Espírito Santo para nos dar força ao pedirmos sua coragem moral. E vemos que Herodes estimava tanto João Batista, respeitava João Batista, protegia-o, até que finalmente se coloca numa situação em que ele quase que fica dividido. Mas ele teve a chance de não matar, se quisesse sujar a sua honra, mas ele preferiu salvar a sua honra. Herodes decapitou João Batista e não deu a ele um julgamento formal, e isto violava a lei de Moisés. Herodes fez isso porque queria salvar a sua imagem e não parecer um tolo na frente dos seus convidados. E isto leva-nos a pensar, a reconhecer que muitos dos pecados que cometemos hoje são cometidos para salvar a nossa imagem. Quantas vezes
As pessoas mentem, não mentem, contam, contando que estão mais preocupados em parecer bem em frente das pessoas, dos outros, do que agradar a Deus. Às vezes mente-se só para parecer bem diante das pessoas, para não sujar a imagem, assim se diz. Mas esquecemos-nos que Deus vê tudo. A história de Herodes foi de impulso, orgulho e teimosia. E a história de nossas vidas não é muito diferente desta de Herodes. Herodes deu sua palavra e a sua enteada Salomé em frente de seus convidados, seus amigos. Então ele não teve escolha a não ser concordar com suas exigências. Será? Mas fazer o contrário teria levado a uma perda de poder. Claro, tal como já disse anteriormente, são duas coisas que estavam em jogo. Ou salvar a sua imagem, a sua honra, ou manter a sua fidelidade, tal como ele o fazia respeitando uma vida. Mas ele preferiu salvar a honra e não respeitar a vida. Infelizmente, a política na vida, aqueles, por exemplo, que têm poder, dirigentes, muitas vezes é isto que acontece. Herodes foi infectado pela culpa física e psicologicamente. A culpa faz isso com todo mundo. Todos nós, quando cometemos culpa, nós ficamos afetados psicologicamente. Então Herodes tinha maior preocupação com seu orgulho e reputação do que com a verdade e integridade. Crentes e incrédulos podem facilmente permitir que a pressão dos colegas, a opinião pública, os desviem de fazer o que eles sabem em seus corações que é certo. Herodes ordenou a execução de João Batista, mesmo querendo poupar sua vida. Ele fez uma promessa tola para sua enteada. Quando Herodes ouviu sobre a obra de Jesus, sua consciência sentiu-se o culpado, ficou perturbado. Quando ouvia falar das obras que Jesus fazia, ele ficou preocupado, pensando que fosse João Batista que ressuscitou dos mortos. Claro, estava com remorsos, pois não? E sua consciência o incomodava tanto pelo mal que ele fez. Ele não conseguia esquecer o mal que fez ao mandar decapitar João. Por isso é que, quando ouviu falar daqueles rumores, dos milagres que Jesus fazia, alguns diziam que era João Batista, Herodes ficou totalmente perturbado, pensando que fosse João Batista. Infelizmente, as pessoas em posições de poder estão sujeitas a pressões que ameaçam sua segurança ou provocam a ganância, o desejo de prestígio ou a influência de conselheiros ambiciosos para assumir o controle de suas vidas e carreiras. Como resultado, o desejo de servir a verdade e o bem comum pode desaparecer. Os resultados podem ser prejudiciais. Mesmo os grandes líderes que se dedicam ao bem-estar das pessoas, quem servem, encontram-se em conflito com a ganância humana. Mas a vida de João Batista contava, era uma vida. Ele se colocou nas mãos de Deus, foi aonde Deus lhe disse para ir, fez o que Deus lhe disse para fazer e disse o que Deus lhe disse para dizer. Deus estava no controle da vida de João Batista. João é um bom exemplo para nós como crentes seguirmos. No caso de Herodes, a voz de Deus saiu da boca de João, mas ele não quis escutar. Preferiu ir para o caminho mais fácil. Quantas vezes nós não fomos mal aconselhados?
Quantas vezes também nós não tivemos bons conselhos? Isso se trata de fazer discernimento. Na nossa vida é preciso fazer discernimento. Muitas vezes nós recebemos conselhos, muitos conselhos bons, mas não queremos dar ouvidos. E vem de repente alguém que dá um conselho que já sabemos que é contra tudo, é contra a lei de Deus, é contra os mandamentos, é contra o bem de alguém. Mas mesmo assim nós seguimos. Destruir. A destruição, nós podemos matar alguém, não é preciso usar uma espada, decapitar, tal como se fez com João Batista. Hoje em dia, nós também, o Papa Francisco fala muito do terrorismo da fofoca. Nós também podemos matar alguém com a fofoca. Assassinamos alguém criando uma imagem que não faz parte desta pessoa. Dizer coisas totalmente que não tem nada a ver com esta pessoa. Então aprendamos, tiremos uma lição deste Evangelho, que nós temos sempre possibilidades de escolher pelo bem. A vida nos coloca muitas vezes em situações adversas, entre uma e outra, mas optemos sempre pelo bem. Se quisermos realmente tomar uma posição, assumir uma personalidade neste Evangelho, então devíamos assumir a personalidade de João Batista, que defendeu a verdade até a morte, custe o que custar. Será que somos capazes? Será que ainda há cristãos capazes de defender a verdade até a morte? Dizer o que é a verdade. Atenção, não estou a falar de inventar inverdades. Estou a falar de verdade, quando se tem a certeza que é uma verdade. Então, defender a verdade até ao fim, custe o que custar. Assim, seremos verdadeiramente bons discípulos, bons seguidores de Jesus, aqueles discípulos que Cristo deseja para a construção da sua igreja, do seu reino na terra. Que Deus os abençoe.